Olá, como é que você está? Eu estou muito bem, espero que você também. Nós estamos aqui num cenário novo, você pode ver, porque nós estamos estreando o nosso podcast do Mente e Coração. A cada sequência de temas, nós vamos conversar com alguém da área, alguém que possa contribuir para o assunto que nós conversamos nas últimas semanas. E no caso aqui, nós temos a presença do meu amigo Márcio Caria, pastor Márcio Caria, e psicólogo Márcio Caria, né? Sim. Márcio, se eu não me engano, nós já trabalhamos juntos no passado, não foi? Sim, Sauro, foi. Nós trabalhamos juntos ali na Chácara Primavera. Foi mais ou menos quanto tempo? Eu acho que foi ali 2009 a 2014, mais ou menos, que a gente se viu ali. E a gente trabalhou juntos ali com o rebanho. E tem boas lembranças de mim lá trabalhando? Tenho, Ó, tá tenho. gravando, hein? Boas lembranças, foi um boas tempo lembranças. bom. Sabe que eu tenho uma memória, você é psicólogo, você vai Sim. ser um prato cheio para isso. Tem uma memória de nós dois, junto com o Daniel, não sei se você se lembra dele, Daniel Castro, Tá. Daniel Alves. Sim. A gente sentados numa mesa comendo e ele passando o relatório de Ministério de Jovens para você. Sim. Essa é a memória que eu tenho. Eu tenho certeza que você não lembra. Talvez essa memória eu não tenha. Essa aí não, né? Mas eu tenho memória da gente se encontrando num momento de culto, sentando ali do lado direito, ali esquerdo, né, do púlpito. Aliás, uma outra boa pergunta, hein? Por que crente sempre senta no mesmo lugar? É verdade. Da né? igreja. Quanto mais tempo, mais cativo é o lugar. Eu acho que é uma mania, né? É uma mania. Que se constrói ao longo do tempo, né? Um hábito, né? E tem crente que não gosta de mudar, não. Fica para sempre ali. Fica para sempre. Usa o capião, né? Passou 5 anos no mesmo lugar, já fica ali. Mas então, Márcio, eu acho muito interessante a posição que você está. Você é pastor e você é psicólogo. E na cabeça de muita gente na igreja, isso não se conjuga. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, para aproveitar você aqui, até para te apresentar para o pessoal que está nos assistindo, conta um pouquinho da sua história e de como entrou essas duas áreas na sua vida, pastor e psicólogo. Foi simultâneo? Um veio primeiro, o outro veio depois? Como é que foi? Bom, Saulo, primeiro quero dizer da minha alegria poder estar aqui com você, com o seu público, e a gente poder conversar um pouquinho sobre essa questão, psicologia e fé, psicologia e igreja, né? Bem, é um grande desafio ser pastor e com a formação de psicólogo também. Mas foi algo que foi sendo despertado em mim desde a época do seminário. Eu fiz primeiro seminário lá para os idos de 87, 86, 87. E o meu primeiro professor de psicologia do seminário, né, foi alguém que foi muito cativante e me impactou bastante. As aulas, né? Então dali eu já comecei a ter um despertar para aconselhamento, né? Mas aí houve a formação de pastor e tudo. E me fui ordenado em 93. Mas eu fui para a faculdade de psicologia em 2000. Né? Então, aí ao longo desse tempo, eu fui fortalecendo, amadurecendo essa ideia de fazer uma segunda faculdade, ter uma segunda formação. E aí o despertar foi para a psicologia mesmo. Então, aí foi quando eu fui para fazer a psicologia. E o que te chamou a atenção na psicologia? O que te fisgou ali, pessoalmente? Sempre eu tive uma ênfase maior nas relações humanas, né? Então eu nunca tive muita ênfase na teologia, nas línguas originais, na técnica teológica. Sempre foi o meu lado pastoral mais para as relações humanas. Então me intrigou bastante essa questão da psicologia. E houve uma fase em que, quando jovem, né, a gente fica meio frustrado quando perde uma namorada, e aí eu também entrei numa certa crise emocional, e eu descobri um grupo de estudos, né, que falava sobre emoções, sobre saúde emocional, que era dirigido por 2 pastores, né, à época.
E aquilo eu fui fazer e me ajudou bastante. Então, aquilo foi servindo para fortalecer mais ainda a ideia de estudar esse lado emocional do ser humano, esse lado relacional, mas muito mais como lidar com as emoções, né? Então, eu fui de cabeça para a psicologia. Foi uma das melhores fases da minha vida estudar psicologia. Que legal. E estudando as duas coisas, nas duas áreas, houve algum momento que você sentiu que havia conflito entre as duas áreas, teologia e psicologia, ou o trabalho pastoral e o trabalho como psicólogo? Como é que isso se resolveu em você, se é que precisou ser resolvido em algum momento? Sim. Conflito nunca houve, porque eu comecei a entender, né, o que significava cada área. Então existe a área da teologia, né, que é onde o pastor vai se dedicar e vai também orientar uma comunidade. E existe a área da saúde mental, existe a área da psicologia. Então são áreas diferentes, são linhas de estudos diferentes, né? Porém, por se tratar de comportamento humano, elas se ajudam. Então não são excludentes. Não são excludentes de forma nenhuma, pelo contrário. Elas se ajudam, né? Então você vai olhar para um ser humano que tem ali o seu lado espiritual e que tem o seu lado emocional. É um ser humano. Então, aquele crente que vai escondido para um terapeuta, para um psicólogo, fazer um tratamento e não pode contar para ninguém da igreja, ele pode ficar aliviado, então. Pode. Ouvindo de um pastor e psicólogo que ele não precisa dar desculpa se for pego na frente de uma clínica. Não, por causa da sua fé, não. Ok. Né? Esse é um grande problema que a gente encontra, né? As pessoas trazem certos preconceitos em relação à saúde mental, em relação ao tratamento psicológico, né? Até mesmo tratamento psiquiátrico, né? Porque a gente tem um histórico, né, da Idade Medieval. Então, quando se confundia sofrimento psíquico, doenças psíquicas com religião, com às vezes até com possessão demoníaca. Então, isso vem de lá. Então, às vezes, dentro do mundo cristão, há essa confusão, né? Então, parece que se eu for a um psicólogo, eu estou deixando a minha fé de lado. Não. Pelo contrário, eu vou ao psicólogo para tratar de um aspecto da minha vida importante, que é a minha saúde psíquica, que é a minha saúde emocional, né? A igreja, nós vamos para tratar da nossa saúde espiritual, da nossa fé, da nossa compreensão a respeito da revelação de Deus, né? da fé, da esperança em Deus. Então elas não são excludentes, pelo contrário, elas são convergentes. Por que eu achei interessante a gente começar esse papo falando dessas áreas que fazem parte da sua vida e que parece que estão muito bem resolvidas? Sim. E nem sempre na nossa vida dentro da igreja elas estão bem resolvidas. Porque você aí que nos acompanha, né, sabe que nós começamos o Mente e Coração falando de um tema que é sobre ansiedade. Então, muitas vezes a gente trata a ansiedade, né, Márcio, dentro das igrejas como um tabu. A crente não pode andar ansioso, de forma alguma, de maneira alguma, porque senão não tem fé. O que é que você me diz disso, pensando nesses dois âmbitos? Sim, excelente ponto, Sauro, porque assim, né? O que é a ansiedade? Nós, seres humanos, nós nascemos com ansiedade. Nós precisamos da ansiedade. Deus, quando nos fez, Ele nos fez com o impulso para a ansiedade. Por quê? Porque antigamente os nossos ancestrais, quando eles iam enfrentar o dia a dia para caçar algum alimento, eles precisavam da ansiedade. Eles precisavam ser mobilizados da ansiedade. Quando eles estavam andando junto com os amigos, para ir, de repente eles encontravam
um mamute, eles encontravam um leão, eles encontravam um tigre, encontravam um urso, eles eram mobilizados na ansiedade. Então, parou tudo agora. Então, tem ansiedade boa? Tem. Existe Existe ansiedade boa e nós vivemos a partir desta ansiedade boa. Nós precisamos da ansiedade, senão a gente não acorda, a gente não levanta. A gente precisa desse impulso para o futuro. Precisamos desse impulso para agirmos. E o que é a ansiedade? Na verdade, né, a ansiedade ela é uma ação de adaptação. Então, ela é algo que nós somos mobilizados para nos adaptarmos a um ambiente. Então, esse é o princípio da ansiedade, saudável. E quando é que ela se torna um problema? Quando, dependendo de como eu encaro esse ambiente. Então, vamos lá. Se você pegar uma criança que está ali brincando num parque, e ela não teve ainda nenhum contato com um urso, por exemplo. Ela não tem essa ideia de que aquele urso vai fazer mal para ela. Ela olha para o urso, de repente, aquele urso pode até nem fazer mal para ela, eles vão brincar juntos. Olha só. Ela foi, brincou. Agora, se eu disser para você que eu e você vamos encontrar um urso... A gente já tem todo aquele histórico de ursos. Exatamente. Minha avó, que foi morta por um urso, o vizinho que encontrou um urso. A gente já tem essa noção. Então, a ansiedade depende desse pressuposto que a gente tem, ok? Então, agora, nós somos expostos a uma situação. Eu estou andando na rua e, de repente, eu vejo 2 rapazes vindo de capuz. O que é que dispara dentro de mim? Uma ansiedade. Essa ansiedade, ela está me preparando para eu ou atacar, me proteger, ou fugir, ou andar com cautela. Ela já me preparou. Por isso que a ansiedade ela é saudável. Ela é um movimento mobilizado pelo nosso sistema límbico e mais precisamente pela amígdala cerebral, que não é a amígdala da garganta. É ali que as coisas acontecem, para nos preparar. Então, se eu vou fazer uma prova, eu sou mobilizado por uma ansiedade boa para fazer uma prova. E se eu começo a perder o meu presente em função desse impulso para o futuro, tentar adivinhar o que está acontecendo no futuro? Ainda é algo bom? Não, aí eu já estou fugindo. Depende um pouco do grau de sofrimento. Esse é o regulador, ou a temperatura, é o Isso. quanto eu estou sofrendo com isso. Exatamente. Então, quanto que você vai começar a sofrer com isso? Então, assim, a gente está falando agora de uma ansiedade que funciona em nós, né? Só que aí, como é que você começa a perder esse lugar de uma ansiedade, vamos dizer assim, natural? Ela começa a se tornar uma ansiedade mais exagerada, até subir um nível de ansiedade patológica. Que aí, na ansiedade patológica, é que a gente fica muito preso ao futuro. É que a gente tenta controlar o futuro. E, Márcio, a gente estava conversando antes, fora das câmeras, né? Mas eu queria trazer para você um papo que a gente estava tendo e que eu achei fantástico. Nós estávamos conversando sobre Filipenses 4, sobre quando Paulo fala sobre ansiedade, e você trouxe uma informação, um discernimento, você fez uma divisão de ansiedades ali, que eu acho que é fundamental a igreja saber disso. Você falou, peraí, mas tem a ansiedade que Paulo está falando, que não é necessariamente ansiedade tratada por um psicólogo ou um psiquiatra. Você pode trazer um pouquinho para a gente? Sim, sim. Então, o que a gente às vezes confunde ali na Bíblia, né, é a ansiedade que você pode tratar diante do seu dia a dia. Né? Então, por exemplo, a ansiedade de Paulo, a própria ansiedade que Jesus coloca, né? Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Talvez a gente possa pensar, né? Por que Jesus traz essa palavra para nós? Basta cada dia o seu próprio mal. Parece-me que Jesus está ali, trabalhando exatamente, sabe nesse pensamento que vem anterior, que é o que está escondido, que provoca aquela ansiedade?
Quando ele diz assim, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Em nós passa, muitas vezes, uma angústia de provisão. Uma angústia do que eu vou comer, do que eu vou beber, do que eu vou vestir. Né? E isso faz com que eu olhe para o futuro e não pense no presente. Aí Então é um parece problema. que Jesus está tentando trazer ali para nós, né, que ele está trazendo, mas a gente é que tem dificuldade de enxergar, é o prestar atenção no hoje. E o hoje, na nossa relação de fé, tem a ver com a providência de Deus. Essa é a maneira que a Bíblia aponta para resolver a ansiedade do dia a dia. Do dia a dia. Essa que nós todos temos e que se em algum momento ela passa a ser um desequilíbrio, a Bíblia age em função disso. Não, ainda não a patológica. Sim. Exato. Então, a Bíblia está trazendo ali para nós, não talvez uma solução para a ansiedade. Ela está trazendo para nós recursos para a gente poder aprender a lidar com os impulsos. Uhum. Eu acho fantástico isso, porque... Porque a gente não pode, desculpa te cortar, a gente não pode tirar a ansiedade. Exato, Paulo fala para não andarmos ansiosos, mas ele não disse que nós não estaremos ansiosos em momento algum. Isso. E me parece que tem esse pensamento radical na gente às vezes. Exato. Se eu creio, não vai ter ansiedade. Não, vai. Vai. Mas você tem uma ferramenta para lidar com ela, não permitir que ela escravize o seu presente em função do futuro, mas ela ainda vai existir. Isso. Talvez o que Paulo esteja dizendo mesmo, não andeis ansiosos, é no sentido de não fuja do seu presente. Não queira controlar o seu futuro. Uhum. Olhe para o seu presente. Preste atenção no que está acontecendo. Por que você não está... Por que você está comendo tão correndo, tão rápido? Pare. Olha que extraordinário. Então, usando a fé e seguindo essa orientação, a gente passa a olhar para o presente. O presente. Mas tem um momento em que a pessoa diz simplesmente, eu não consigo. Eu tento fazer esse exercício e me foge isso. E eu percebo que tem muita culpa dentro da igreja quando a pessoa diz assim, mas eu estou orando, eu estou tentando e não consigo. É aí que entra o psicólogo e o psiquiatra? Exato. E aí a gente precisa prestar atenção dos níveis da ansiedade. Uhum. Né? Então, assim, há os níveis da ansiedade que aí já foge todo esse momento natural nosso, essa busca por uma vida mais humana e menos mecânica. Agora, quando a gente ultrapassa esse nível dessa ansiedade natural, a gente entra numa ansiedade exagerada ou também conhecida como ansiedade patológica. Uhum. Aí nós estamos falando de um certo grau de enfermidade. E a enfermidade nós precisamos tratar com especialistas. Que faz parte o psicólogo, o psiquiatra. Porque o pensamento acelerado, que não se consegue controlá-lo, já está dentro de uma ansiedade exagerada. Qual é o nível disso? Precisa se pensar, mas já não está mais, talvez, num nível tão tranquilo, tão natural. Porque qual que é a ansiedade exagerada? Você imagina que a gente tem aí um nível de ansiedade, que a gente é mobilizado a fazer alguma coisa, a se adaptar ao meio, tá? E aí depois aquela situação passou, ele volta. Mas no mundo em que nós vivemos, que é um mundo que está sempre exigindo de nós altas performances, competição, cumprimento de metas, decisões importantes de forma rápida, instantânea. Então, quanto que isto vai deixando a gente aqui em cima, num nível alto de ansiedade, a gente não volta, a gente não descansa. Então, isso vai deixando a gente aqui em cima. É como se você tivesse com o motor acelerado, mas colocando em ponto morto. Então, você está sempre acelerado. E isso é que vai adoecendo a cada pessoa. E o adoecimento vai gerando os sintomas, pensamentos acelerados, taquicardia, suor, falta de sono, dificuldade para dormir ou
dificuldade para manter o sono. Às vezes 2, 3 horas depois já acordou. Então, eu sou um discípulo de Jesus. E eu estou vivendo um quadro de ansiedade. Eu percebo que orando, lendo a palavra, coisas que eu já faço diariamente, tenho atenção com essas disciplinas, Sim. mesmo assim eu percebo que algo no meu corpo, na minha mente, não está acontecendo bem, não está processando bem. Está se ajustando. E isso foge ao controle em algum momento. Então, o correto seria, pensando que Deus está me auxiliando nesse processo, em tudo, procurar um profissional, um bom profissional, um psicólogo, um psiquiatra, se for necessário, tomar remédio, Isso. ajudar o meu corpo a se ajustar à normalidade, digamos assim. Eu sei que é um termo meio polêmico, falar de o que é normal, mas ajustar a normalidade. E aí eu passo a estar numa posição em que eu posso lidar como qualquer outra pessoa, com a ansiedade do dia a dia, porque ela já não é mais patológica daquele ponto que eu estava. Uhum. Então, ali naquele momento, eu continuo a oração, eu continuo com a leitura da palavra de Deus, continuo recebendo orientação espiritual, continuo a adorar a Deus, usando essas duas ferramentas. Elas não se excluem. Se eu fizesse isso, eu estaria correto? Sim. Sim, uma coisa que a gente precisa sempre pensar, Sauro, é a respeito da saúde mental, que é algo que se fala pouco e que se dá pouca atenção. Uhum. Confunde-se muito saúde mental, saúde psíquica com espiritualidade. Elas não são fusionadas, elas estão juntas. Uhum. Então, quando nós temos algum tipo de enfermidade emocional, e no caso que nós estamos tratando, falando aqui hoje da ansiedade, nós precisamos buscar o profissional ou os recursos adequados. Eu costumo sempre dizer, né, quando eu posso, quando um cristão quebra uma perna jogando bola, ele não chama o pastor ou o padre, que seja, o sacerdote, para ir lá fazer uma oração para reconstituir a perna dele. Aí, ó. Ele não vai. Ele vai ser levado para um médico, vai fazer um raio-x, vai fazer uma cirurgia, vai ficar um tempão sem andar, depois vai fazer a sua fisioterapia. Perfeito. Quando um cristão fervoroso está com um problema, apresenta um problema no coração, e ele então sofre ali um infarto, ou sofre ali um problema que vai demandar uma cirurgia. Ele não pede, chamem o pastor, chamem o padre, ou me levem lá para a igreja para orarem por mim lá. Ele espera o SAMU levá-lo até o hospital, onde ele vai fazer a cirurgia, pôr uma ponte safena, porque está tratando de uma enfermidade do corpo. Perfeito. Assim, Sauro, é a nossa parte psíquica, a nossa vida emocional. Nós temos profissionais para cuidar da saúde psíquica, tratar ansiedades, depressões. E isso é graça comum. Isso é graça de Deus. Botando a nossa doutrina para trabalhar, é graça de Deus. Isso é Deus abençoando a medicina, abençoando as ciências sociais, as ciências humanas. É Deus abençoando psicólogos, psiquiatras, para cuidar da saúde emocional. Perfeito. E a nossa parte espiritual, se a gente quiser usar aquela famosa tricotomia, né? Alma, espírito e corpo, que na verdade é uma coisa só, mas para a gente até pensar aqui didaticamente, a parte espiritual ela é cuidada exatamente pelo sacerdote, ela é cuidada exatamente pelos padres, pelos pastores, né? Ela é cuidada. Só que aí você está sendo cuidado por 3 profissionais, cada um correspondente às suas áreas de atuação. Maravilha. O médico para tratar do corpo, o profissional da saúde mental e o pastor para tratar da relação com a igreja, com Deus, com fé e tudo mais, né?
É menos complicado do que parece. E o crente precisa ter essa noção. Porque muitos cristãos sofrem depressão, sofrem ansiedades, não conseguem dormir, não conseguem ter um descanso mental, irritabilidade dentro de casa, irritabilidade com a esposa, com filhos, com irmãos. E eles poderiam se tratar, poderiam buscar uma cura para esse lado importante do corpo deles, que é a parte emocional, a parte psíquica. Márcio, eu acho que essa é a maneira perfeita da gente encerrar o nosso papo aqui. Porque essas barreiras, elas precisam cair. Sim. A nossa fé não está à prova se nós vamos ao médico. Não. Né? O médico pode ser ateu. Sim. A função dele não é mudar a sua fé, a função dele é te tratar. Então, bons psicólogos, Sim. bons psiquiatras também têm uma função com uma parte do nosso corpo que não ameaça a nossa fé. Então, a gente pode ir sem medo. Então. São instrumentos de Deus para cuidar da saúde das pessoas. Perfeito. Para cuidar da saúde dos povos. Isso inclui a igreja. Então, eu sei que a gente não combinou isso, Uhum. mas se você pudesse olhar para a câmera, qual câmera que é a dele? Essa aqui? Pudesse olhar para a câmera e mandar um recado para essa pessoa que está nos assistindo aí agora, e que está pensando, eu sou esse ansioso aí, eu sou essa pessoa que vive no futuro e não está no presente, e o pastor Márcio abriu os meus olhos, eu quero dar um jeito nisso, e agora eu entendo que Deus deu mais ferramentas para eu poder me tratar, para eu poder ser curado. O que é que você diria para ele? Eu diria para você, querido, buscar realmente uma ajuda profissional. Para você romper toda essa preocupação, esse seu medo, e não se preocupar com o que vão pensar a respeito de você. Porque você é responsável pelo seu corpo, responsável pela sua saúde emocional e também espiritual. Deus te deu esta vida para você cuidar dela. Então eu te incentivo a buscar um profissional, um psicólogo, buscar talvez um psiquiatra, se for o caso, para você tomar uma medicação, porque eles são instrumentos de Deus para cuidar de você e para cuidar da nossa saúde emocional. E, consequentemente, você vai ser uma pessoa mais inteira, você vai ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais agradável no seu dia a dia, para você, para as pessoas que estão ao seu lado. Então, o meu incentivo é você romper com qualquer barreira e buscar cuidar de você. Márcio, valeu, meu irmão. Sauro. Deus te obrigado. abençoe. O papo foi ótimo. E vocês podem aguardar o nosso próximo programa, onde a gente vai continuar falando sobre como viver com qualidade de vida nesses tempos loucos que a gente vive. Te vejo lá.